do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Capítulo 2. Irmãos, nós vamos começar hoje uma série pela manhã, cujo tema vai ser aliança, o pacto. Esse estudo eu vou precisar de pelo menos 4 domingos, ou 4 manhãs, para a gente terminar a primeira parte, que já está produzida. A segunda parte, que a gente vai tratar de cada aliança, já vai ser produzida, e aí vai ser depois dessas 4 primeiras, ou 4 ou 5 partes, esses 4 primeiras manhãs. E nós vamos ver isso hoje. Esse estudo, irmãos, não é só meu, na verdade ele foi produzido junto com o pastor Paulo Brasil. Tem a pretensão de virar um livreto, e Kindle, mas não agora, mas na frente. Ele está de forma resumida aqui, e de pregações, estudos, e ele me chamou para trabalhar junto com ele nisso aí, e nós resumimos e deu nessa pregação, nesse estudo, que a gente vai dividir em 4 manhãs. Em nome de Jesus, vai nos abençoar, vai nos ensinar. Também é muito interessante, importante, porque além de ser importante para a gente, igreja, também para os meninos que estão chegando, Samuel e Débora, já é uma forma de discipulado também, porque isso faz parte da nossa veia, da veia da palavra de Deus, mas essa veia que é tão forte nas nossas vidas presbiterianas, porque nós somos pactuais, aliancistas, e é nisso que está baseada a nossa teologia. Então é muito importante para a gente, não só para eles, mas para a gente também, aqueles que conhecem, se aprofundar, e aqueles que não conhecem, passar a conhecer, porque é isso que nos faz interpretar a palavra de Deus. Certo? Então vamos começar hoje e nos estender essa primeira parte. A gente vai tratar algumas coisas hoje. Vou falar de introdução, vou falar vou defender o pacto, os termos do pacto, falar de graça e misericórdia no primeiro pacto, falar dos conceitos pactuais. Então vai ser algumas coisas que a gente vai trabalhar: a natureza do pacto, a perfeita obediência de Adão. Então a gente vai tratar alguns assuntos bem importantes aqui, então preciso dar máxima atenção dos irmãos, pois se a gente perder, a gente não vai conseguir caminhar a partir dos próximos domingos. Isso é importante. Também, irmãos, quando a gente acabar o culto, sinta-se à vontade da gente sentar para fazer perguntas, tirar dúvidas, questionamentos. Vão ter coisas que a gente não vai falar aqui agora, mas vocês podem ter dúvida, mas a gente vai falar mais na frente também. Então a gente vai conversando sobre isso. Gênesis capítulo 2, esse vai ser o nosso texto base, versículos 16 e 17, que são os versículos do pacto das obras. Diz assim a palavra do Senhor. Marquem esse versículo na Bíblia de vocês, irmãos. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nesta manhã. Deus, a nossa oração que o Senhor use, ó Pai, para edificar a Tua igreja, que possamos sair daqui, Deus, entendendo a Tua doutrina, a sã doutrina, porque essa doutrina vire prática nas nossas vidas, possamos não só compreender, não só entender, mas também viver tudo isso para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, se nós nos perguntássemos, por exemplo, quais são as doutrinas mais evidentes da Bíblia, ou melhor dizendo, quais são as principais doutrinas da igreja presbiteriana, Eu não gosto de usar esse termo, principais doutrinas da igreja presbiteriana, porque não é algo exclusivo da igreja presbiteriana. A doutrina é bíblica.
Então, mas muitos viram as costas ou não enxergam essas doutrinas, e por isso eu uso o nome Igreja Presbiteriana. Mas quais seriam as mais evidentes, por exemplo? A mais evidente que a gente poderia dar na cabeça seria talvez predestinação. Falou em Igreja Presbiteriana, todo mundo lembra de predestinação, né? Ou soberania de Deus, ou responsabilidade humana. São doutrinas que vêm à nossa mente e que é perguntada nas nossas vidas o tempo todo, né? Tu é presbiteriano, explica aí predestinação. Geralmente é assim que acontece, né? A teologia sistemática, né? Ela é muito, ela vai dividindo esse tipo de doutrinas para que a gente possa entender melhor a palavra de Deus. Mas, irmãos, todas essas doutrinas só existem porque elas estão baseadas em um fundamento. Todas essas doutrinas que nós entendemos, ela tem que estar baseada numa doutrina fundamental, vamos dizer assim. E essa doutrina fundamental é a doutrina do pacto, ou aliança. São sinônimos, né? É o berit no hebraico, no Antigo Testamento. Então, a aliança de Deus, tudo isso é baseado. Todas essas doutrinas existem porque Deus é um Deus que faz alianças, é um Deus pactual, é um Deus que tem um povo e o povo tem um Deus. Isso é o pacto. Então, tudo isso só é baseado na doutrina do pacto. Não tem como Deus ter predestinado se ele não for um Deus pactual. A gente vai trabalhar isso um pouquinho mais na frente. Então, o alicerce de todas as doutrinas na palavra de Deus é a doutrina do pacto. Por exemplo, a doutrina da eleição só se dá porque o próprio Deus fez um pacto com Cristo, um pacto unilateral com Ele mesmo. Nós somos eleitos nele. Não há como eu falar de eleição e esquecer de pacto ou de aliança. Soberanamente Ele estabeleceu esse pacto. Ele escolheu um povo para si antes da fundação do mundo, por meio de uma aliança feita na eternidade. Então veja, se a gente voltar, a grande chave hermenêutica da Bíblia é o pacto. Há quem diga que não, mas isso é claro para mim. A confissão de fé do Westminster, por exemplo, ela confirma a doutrina do pacto determinado nas Sagradas Escrituras. A gente vai usar a confissão de fé mais na frente. Então são princípios estabelecidos na doutrina do pacto. Nós entendemos a sua importância, a sua aplicabilidade para a vida e para a alma da igreja. Não é uma doutrina simplesmente que só se resume em Deus, só tem aplicações divinas. Não, isso é muito prático na nossa vida. Nós nos mantemos longe, por exemplo, das heresias, porque nós conseguimos interpretar a palavra de Deus através do pacto, diariamente, isso no meio da igreja. Então, além de ser uma doutrina que é fundamental para as outras doutrinas que nós conhecemos, a doutrina do pacto, irmãos, ela é uma doutrina que nos ajuda a interpretar toda a Escritura. Sem ela, ocorrerão, mais cedo ou mais tarde, erros doutrinários, erros de interpretação. Eu não consigo interpretar as Escrituras se eu não tiver como pressuposto, se eu não tiver como entendimento prévio, se eu não souber antes de ler as Escrituras que há um pacto que foi estabelecido, há pactos, há alianças que foram estabelecidas entre Deus e o próprio Cristo, entre Deus e a igreja do Senhor. Então, ninguém nega o pacto da graça. Deixar claro aqui, existem dois pactos que são pactos federais, vamos dizer assim, que são pactos que estão como liderança sobre os demais, que é o pacto das obras e o pacto da graça. Veja, o pacto das obras é exatamente nesses dois versículos que nós lemos. Se você quiser anotar na sua Bíblia aí, põe lá em cima desses versículos, pacto das obras. Esse pacto das obras é muito importante porque ele vai definir algo em que o pacto da graça vai definir uma outra coisa. Então são dois pactos líderes, né, vamos dizer assim. Só que o pacto da graça, ninguém nega de fato o pacto da graça. Veja, os batistas reformados, né, eles não vão negar o pacto da graça. A maioria das igrejas não nega o pacto da graça. E qual é o pacto da graça? É o pacto entre feito o pai e o filho. É aceito pela maior parte dos reformados, né? Não obstante, também é crescente
o número de reformados que negam o pacto das obras no nosso meio, por causa de influências de alguns autores, né? O pacto que Deus fez com Adão no Jardim do Éden, esse primeiro pacto aqui. Então, vejam, o pacto da graça ninguém nega, redenção. É o pacto entre o pai e o filho. É o pacto entre que é a aliança que Deus fez com Jesus Cristo para que fosse salvo o seu povo, para que ele morresse pelo seu povo. Isso aí ninguém nega, porque todo mundo quer ser salvo, né? Ninguém consegue negar. Mas eles negam o pacto das obras por alguns motivos, que é esse pacto no capítulo 2, versículo 16 e 17, que a gente depois vai trazer os detalhes disso aí, dando só uma introdução. Então, por exemplo, a tendência de negar esse pacto das obras, ela tem trazido erros gravíssimos no meio da igreja. Entre esses erros, vemos, por exemplo, a negação da doutrina da imputação. A gente vai tratar sobre isso. Tem como fundamento que Jesus nos perdoou, imputou em nós a sua justiça, colocou em nós, creditou em nós a sua justiça. Então, Cristo não somente nos perdoou, como também acredita em nós todas as suas obras. Porque, veja, se Cristo somente nos perdoasse e nós pecássemos de novo, nós precisaríamos de uma nova morte de Cristo. Mas não, Cristo nos perdoou na sua morte e imputou sobre nós, e creditou sobre nós as suas obras. E assim já não precisamos mais de uma nova morte de Jesus Cristo. Então, Cristo, ele somente nos perdoou, não, mas ele creditou em nós a sua obra. Então, quando Deus olha para nós, ele vê as obras de Cristo. E por isso é suficiente uma única morte, mesmo que ainda continuemos pecadores. Então, veja, Adão, antes da queda, sem pecado, sem defeito, porém com a possibilidade de pecar, porque alguns vão chamar no estado de inocência, né? Adão no estado de inocência, ou no estado de perfeição, porque ele nasceu sem pecado. Veja, diferente de nós hoje que nascemos já pecaminosos, né? Pecadores, algo que já nasce dentro, está inato no nosso coração, está dentro do nosso coração. Nós não precisamos de influências externas para pecar, nós conseguimos produzir o nosso próprio pecado. Adão não, Adão nasce diferente de nós, sem pecado. Ele era um ser bom, ele era um ser que comunicava-se com Deus, não precisava de mediador entre Adão e Deus. Deus o visitava no final do dia e ele conversava com Deus sem morrer pela glória de Deus. Era um ser bom, porque tudo que Deus havia feito era bom. E aí, só que há uma coisa que somente Deus é: imutável. Só Deus não muda. Mas Adão poderia mudar. Adão tinha o poder de escolha. E aqui é interessante porque na ordem que Deus dá, no versículo 16, diz assim: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. A ordem que Deus dá a Adão. Mas de uma árvore do conhecimento do bem e do mal não pode comer, porque se comer, certamente morrerás. Veja, há um tempo probatório, né? Há um tempo de provação aqui de Adão, em que ele tinha a possibilidade de comer ou não comer. Se fosse nós, no estado que nós temos hoje, pecadores, no lugar de Adão ali, nós não comeríamos somente o fruto, mas a árvore inteira. Mas Adão, ele tinha a possibilidade de comer ou de não comer. Então, veja, antes da queda, sem pecado, sem defeito, porém com a possibilidade de pecar. E agora, nós sabemos o que acontece, ele desobedece, ele peca, e agora Cristo nos perdoa, nos torna justos diante de Deus, a imputar sobre nós as suas obras, todo o seu sacrifício, e dessa forma nos tornamos irrepreensíveis diante do Pai, pelas obras de Cristo. Falei um pouquinho da imputação, né? Esse elemento da imputação, ele é perfeitamente compreendido quando nós entendemos a doutrina do pacto das obras. Sem ela, não tem como entender. O primeiro representante federal
cria Adão e Eva. E ele coloca diante de Adão a possibilidade dele comer o fruto ou não. E não há mais ninguém ali, ser humano. É como se ele estivesse definindo como seria, me entendo aqui entre aspas, né? Como seria, como viveriam aqueles que nasceriam depois deles. Veja, por exemplo, um exemplo humano, né? Mais específico. Quando nós escolhemos aquele que vai governar o nosso país, e ele está lá governando o país, tudo que ele faz, seja bom ou seja ruim, recairá consequências sobre nós, aquele que está sendo governado por ele. Independente se a gente gosta dele ou não, independente se a gente concorda com ele ou não, tudo que ele faz recairá sobre as nossas vidas, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Ele é um representante legal sobre o país. Adão era um representante federal. É o primeiro cabeça. É aquele que, dependendo das suas ações, recairá sobre nós coisas boas ou coisas ruins. E nós sabemos o que aconteceu. E o segundo representante legal é o próprio Cristo. Paulo vai falar sobre isso no livro de Romanos, capítulo 5. Então, há dois representantes aqui. Um no livro de Gênesis e um que vai nascer após 4.000 anos a queda aconteceu. Jesus Cristo. São dois representantes legais. Por isso que é o pacto das obras e por isso que ali nós temos em Cristo o pacto da graça. São os dois grandes pactos. Os demais pactos ou aliança que acontece na Bíblia só é para apontar para aquele que é o gracioso na história da redenção. Os demais pactos que vai acontecendo, a aliança que Deus faz, por exemplo, com Abraão, com Moisés, com Davi, todos esses apontam para aquele cheio de graça, de misericórdia e verdade, Jesus Cristo. Por isso que a gente vai tratar desses dois primeiros pactos representantes. O pacto feito com Adão, o grande primeiro representante federal, e o pacto feito com Cristo, o segundo grande representante federal. Então, Adão precisava cumprir e obedecer a lei, e Jesus Cristo veio para obedecer e cumprir a lei. Ele não veio somente para morrer na cruz com obediência, mas para servir e para obedecer a lei em todos os sentidos. Então nós conseguimos extrair princípios quando nós analisamos esses versículos aqui de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, com a ajuda da interpretação bíblica através da aliança. Então vamos lá, entrando de fato no texto, né? Quando Deus, por exemplo, ele fala com Noé, eu vou falar sobre os termos do pacto, né? Quando Deus fala com Noé, a Bíblia usa pela primeira vez a palavra pacto, especificamente no original. A palavra pacto não existe aqui em Gênesis capítulo 2, ou aliança, né? Que é a mesma palavra no original. E aí muitas pessoas usam isso para dizer, Caio, os reformados que entendem, a confissão está errada, porque não existe um primeiro pacto aqui. Você não vai ler a palavra berite no capítulo 2, versículos 16 e 17. A palavra berite só vai acontecer lá em Noé. Então o primeiro pacto que Deus faz com o povo é lá em Noé. Vocês estão errados, não existe esse pacto das obras. Muitos estudiosos defendem essa seguinte tese: não existe, porque a palavra não está ali. Só que, irmãos, a própria confissão vai dizer que nós entendemos os princípios bíblicos também de forma dedutória, né? Nós conseguimos deduzir aquilo que está ali, e a própria palavra interpreta a palavra, Escritura interpretando a Escritura. Mas esse povo, eu uso esse argumento primário para dizer que não há fundamento. Não há fundamento para a parte das obras. Um rapaz chamado Van Groningen, que tem influenciado muito, e é boa, né, a teologia dele, mas ele nega o pacto das obras. Tem muito embebido dele na igreja presbiteriana. Muitos têm pregado assim, negando o pacto das obras. Mas a confissão de fé é clara, e a própria Bíblia também é clara. Então, se a gente, por exemplo, vamos desmistificar esse argumento, mostrar que aqui há um pacto, né? Esse argumento ele se utiliza como fundamento, né? Dizendo que o fato do termo não aparecer nesse capítulo não existe. Só que isso é falacioso. Ele não pode ser aplicado à regra de interpretação. Por exemplo, nós temos na Bíblia a Trindade Santíssima, mas em momento nenhum vai aparecer o termo Trindade Santíssima, ou pelo menos Trindade.
Por exemplo, a primeira vez que a palavra eleição aparece na Bíblia é lá em Deuteronômio. Se esse argumento fosse verdadeiro, logo não houve eleição até Deuteronômio. Independente do termo estar sendo usado ou não, se o conceito está ali, existe. Então, por exemplo, em Romanos capítulo 4 mostra que Abraão foi salvo pela graça, que ele foi um escolhido de Deus. A linguagem ela aponta para um outro princípio, mesmo não contendo a palavra no texto, mas o conceito se faz presente. Veja, Abraão só foi salvo pela graça em Romanos, ou sempre foi salvo pela graça? Então, negar uma verdade porque não se encontra a palavra lá, é como diz o seminário, é uma fumaça. Então, outro exemplo disso é o próprio pacto que Deus fez com Davi, em 2 Samuel. A palavra pacto não aparece no texto, 2 Samuel 7. Mas quando o salmista vai falar no Salmo 89, ele vai lembrar desse episódio com Davi. O salmista usa a palavra pacto para dizer o que Deus fez com Davi lá em 2 Samuel. Foi um pacto. E o texto que eu mais gosto de usar para deixar isso claro é o livro de Oséias. Abram comigo lá, irmãos. Oséias, profeta Oséias. Capítulo 6, versículo 7. É isso que o profeta vai dizer, né? Falando do contexto dele, usando como exemplo Adão. Mas eles transgrediram a aliança, ou pacto, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Esse é um grande texto para mim que deixa clara a doutrina do pacto, ou um pacto sendo quebrado em Adão, que Deus fez com Adão, ou que nós colocamos o nome, ou que a confissão de fé vai chamar de pacto das obras. A minha é clara, irmãos, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O próprio profeta Oséias vai dizer que aqui houve um pacto. Mesmo não tendo nome, mesmo não tendo uma palavra específica, em Gênesis capítulo 2, houve um pacto, esse que nós chamamos pacto das obras. E por que pacto das obras, né? Porque, veja, dependia das obras de um homem para que continuasse o acesso a Deus. Por isso a confissão coloca o nome de pacto das obras. Porque dependia dele ele não comer, dele escolher não comer o fruto, ou escolher obedecer a Deus, dependia das suas obras de obediência, para que continuasse o mesmo acesso a Deus eternamente. Dependia das obras de Adão. O nome Pacto da Graça é mudado, né? A confissão vai chamar de Pacto da Graça, aquele que é feito com o próprio Cristo. Mas veja, o princípio não muda. O nome muda, mas o princípio vem em Cristo, através das obras de Cristo, que é religado, que é restaurado a comunhão do homem com Deus. Então, Deus não muda a sua forma de salvação. Em Adão, ele continuaria salvo se ele obedecesse ao Senhor, pelas obras dele. Em Cristo, Deus salva o seu povo se pelas obras de Cristo forem perfeitas em obediência ao Pai. Poderia ser também pacto das obras falhas e pacto das obras acertadas, vamos dizer assim. As obras ainda continuam. Outro argumento que o povo usa comumente para negar o pacto das obras é que o povo diz assim: veja, mas lá no Éden, antes do pecado de fato, antes do pecar, há uma graça, há uma misericórdia de Deus. Veja, Deus deu tudo a eles. Isso não é graça?
Quer dizer, eles tinham com quem trabalhar, eles tinham que comer, eles tinham um ao outro como marido e esposa. Então eles tinham tudo do bom e do melhor. Deus fez tudo do bom e do melhor. Isso não é graça. Veja, se há graça, então não depende do pacto. Eles querem negar o pacto das obras porque Deus já tinha derramado graça sobre Adão e sobre Eva. Se Deus fez o homem sem pecado, logo a graça naquele momento não podia salvar o homem. Então, irmão, veja só, eles confundem a graça de Deus, a bondade de Deus, o preservar de Deus, em graça que salva, graça salvífica. E aí eles querem dizer, se houve graça, é porque há necessidade de graça, é porque houve pecado. E veja, não há pacto de obras, mas a graça aqui não é graça que salva, é a graça da bondade de Deus, da preservação, que Deus cuida do seu povo, mas não a graça salvífica. Então é outro argumento que eles usam para derrubar, para querer derrubar, dizer que aqui não há pacto das obras. Por exemplo, é fácil perceber o conceito de misericórdia quando ela é acrescentada no pacto da graça. Veja, no pacto das obras, irmãos, não há necessidade de salvação. Eles não estavam mortos nos seus delitos e pecados, até então, né? No pacto das obras não há necessidade de misericórdia, porque uma vez que a lei não era quebrada, não há necessidade de punição. E misericórdia, ela vem atrelada à justiça. Veja, se eles obedeceram ali, se eles não desobedeceram até então, não há necessidade de misericórdia. Mas aí, quando há quebra da lei de Deus, quando há pecado, aí vem uma grande necessidade de misericórdia e de graça. Por isso chamado pacto da graça. Pacto da graça. Por isso que João, quando escreve, ele diz na sua primeira carta: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo o justo. João escreve para que os crentes não pequem, mas se caso eles pequem, eles possuem um mediador. Todavia, para Adão não havia mediador. Já que não havia necessidade de uma mediação, o pacto é estabelecido diretamente entre Deus e Adão. Já no pacto da graça há uma necessidade de mediador. O mediador é Jesus Cristo. O segundo Adão, irmãos, Jesus Cristo, é a escada que liga o homem a Deus. O profeta vai dizer isso. É a escada que liga a terra ao céu, e anjos subiam e desciam. É o acesso ao Pai. É em Cristo que os eleitos permanecem de pé, por exemplo. Mas Deus fez um pacto com Adão, isso é claro, quando Ele criou Adão no estado de perfeição ou inocência. Mas aí a gente vai ver o que é que caracteriza um pacto, né? O que é um pacto? É um compromisso entre duas partes, na qual se deve cumprir regras estabelecidas, né, ciente das consequências de não cumpri-la. Então, o pacto, irmãos, de uma forma chula, né, é como se fosse um contrato de casamento, ou até um contrato de locação, por exemplo, que nós temos aqui no ambiente. Existe lá o contrato estabelecido, as duas partes concordando com o contrato, e existem consequências caso uma das partes quebre o contrato. O pacto, de uma forma chula, é mais ou menos isso. Deus fez um pacto com Adão, mas todo pacto ele tem regras, tem essas regras precisam ser obedecidas. E a regra que Deus dá aqui do pacto feito com Adão é: você não pode comer do fruto dessa árvore. Veja, Deus ele coloca de forma negativa: se comer, certamente morrerás. Mas se a gente olhar para a forma positiva do pacto, se não comer, certamente viverás. Essa é a regra do pacto. Essa é a cláusula do contrato. Então, o princípio disso é muito claro. A ameaça de Deus está narrada explicitamente, é claro.
Se comer, vai morrer. Mas implicitamente, no texto, há uma promessa: se não comer, vai viver. Então fica claro que o grande administrador do pacto é o próprio Deus. É uma relação de criador e criatura, de senhor e de servo. E por isso a ameaça e a bênção do pacto é estabelecida pelo próprio Deus. Por exemplo, a mulher que nos locou aqui em um ambiente, ela vai ditar as regras, a gente aceita se quiser. Então ela pode dizer aqui, no contrato está dizendo que no domingo não pode ter nenhuma atividade nesse ambiente. A gente não aceitaria. Mas ela dita as regras, porque ela é dona do local. Então, para que o pacto seja confirmado, é necessário que ambos aceitem as regras do pacto, que jurem cumpri-las. Mas como é que nós podemos saber que Adão aceitou as regras do pacto? Porque alguns podem dizer, Deus simplesmente colocou lá, você aceitando ou não, você deve participar, não. Por exemplo, quando Satanás vai tentar Eva, e ele tenta enganar ao falar que Deus havia dado uma ordem de não comer de nenhuma árvore do jardim, mais na frente a gente vai ver isso, e a mulher nega e diz assim, ele não disse que não era nenhuma árvore, mas somente a árvore do bem e do mal. Ou seja, isso mostra, claro, que eles aceitaram, eles sabiam das cláusulas do contrato, eles aceitaram o pacto ali, eles sabiam exatamente os termos do pacto e aceitaram. Então, logo após a queda, Deus diz assim: acaso comeste da árvore que eu te ordenei não comer? Veja, Deus lembra a eles o termo do pacto. Deus remonta o acordo que foi feito entre eles. Deus traz à memória de Adão aquilo que eles tinham acordados. Dessa maneira, nós temos diante de nós, das Escrituras, um pacto estabelecido entre Deus e Adão. Mesmo que o nome não esteja aqui de forma explícita, pacto ou aliança, o pacto está ali, é fácil de deduzir. A própria Escritura vai dizer que existiu um pacto aqui em Adão, de forma clara e plena. Para mim, Oséias, capítulo 6, versículo 7, é a prova mais clara da própria Escritura, interpretando a Escritura e mostrando que aqui havia um pacto. Então, após o conceito de pacto, após a gente confirmar que existiu um pacto das obras ali, que era verdade, que existiu um contrato, as suas cláusulas, as suas consequências, a Bíblia mostra, por exemplo, no capítulo 5 de Romanos, a declaração de forma explícita do que aconteceu no pacto das obras. Vamos para lá, Romanos capítulo 5. E aí a gente consegue entender agora o livro de Romanos, ou melhor dizendo, o capítulo 5 do livro de Romanos, de forma clara e evidente. Versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Que homem era esse? Adão. E pelo pecado entrou a morte, porque ele quebrou o pacto. Assim também a morte passou a todos os homens. Isso é representatividade federal, porque todos pecaram. Veja, o que Paulo está afirmando é que um indivíduo na história, chamado Adão, representante da raça humana, cabeça federal, foi o meio pelo qual entrou o pecado no mundo, e por isso todos morreram. Ele está interpretando aquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Quando se fala que Deus fez um pacto com Adão, Deus aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Criador do homem, o grande legislador. Por outro lado, irmãos, Adão é a criatura de Deus, é a humanidade. Veja, não de uma forma figurada, Adão é uma pessoa, é algo histórico, é um fato ali, mas ele representava a humanidade. Tanto que há um jogo de palavras no hebraico, que a palavra Adão no hebraico, Adão, significa exatamente isso, tem dois significados. A própria Adão, o homem próprio, e a humanidade, o homem. Então, quando Adão pega toda a sua posteridade, todo mundo que nasce após Adão nasce pecador.
Deus não faz um pacto somente com ele, mas com toda a sua posteridade, a sua humanidade. E não havia mediador esse pacto. Não havia necessidade. Não havia até então pecado. Uma vez que as duas partes se comunicavam entre si, eles tinham livre acesso entre si. Então, Deus exigiu de Adão perfeita obediência. O não comer do fruto daquela árvore traz algo importante para entendermos algumas implicações, por exemplo. Primeiramente, Deus exige do homem perfeita obediência. E era perfeita em todos os sentidos. Quando a Bíblia fala em perfeita obediência, é que o homem foi criado perfeito por Deus, aí em Adão. No entanto, ele não era imutável, tinha a possibilidade de mudar de ideia, de escolher. E em consequência disso, né, entre as suas escolhas havia a possibilidade de pecar e de não pecar. Agostinho vai trabalhar isso, né? E aí, Gálatas, capítulo 3, versículo 10 a 12, diz assim: todos quantos, pois, são da obra da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-lo. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles, viverá. Nesse sentido aqui, no versículo 10, aqui nós lemos, né, Paulo descreve que, mesmo vivendo debaixo da lei, ainda hoje é maldito, porque na condição da humanidade, antes da queda, havia possibilidade de cumprir toda a lei, mas agora não mais. Agora não mais. Ou seja, se você infringiu uma lei, você infringiu todas. Então, três coisas devem ser consideradas, né? Qual era a lei que Adão tinha que obedecer? Será que era o simples fato de não comer do fruto? E essa pergunta se divide em duas, né? Se subdivide em duas. A lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Será que ele precisava obedecer? Será que existia a lei moral de Deus, né? Já que isso foi dada mais na frente no livro de Êxodo. E a lei positiva de não comer? Veja, ao não comer o fruto da árvore, Adão expressaria de forma implícita, né, por dentro, que ama a Deus sobre todas as coisas. E que também ama o próximo como a ele mesmo. Porque, veja, se ele não come do fruto, ele está obedecendo a Deus e por isso ama a Deus sobre todas as coisas. E se ele não come do fruto, ele faz com que nem ele morra, nem toda a humanidade que vem atrás dele morra. Então ele ama o próximo como a si mesmo. Então, não só o fato, a obediência de não comer do fruto, mas também de obedecer toda a lei. Até porque o próprio apóstolo Paulo, em toda a sua teologia, no capítulo 2 de Romanos, vai dizer que a lei de Deus está inata, nasce no coração do homem. Então, Adão não é diferente de nós, ele nasceu com a lei de Deus, mesmo que ainda fosse dada em Êxodo capítulo 20, mesmo ainda que seria no futuro isso, ele já tem dentro do coração a lei de Deus gravada. Então veja, não era só não comer o fruto, mas era obedecer toda a lei. Ele já tem princípios da lei, todos os princípios da lei dele, os 10 mandamentos, a lei moral de Deus dentro do seu coração. Todavia, ao comer o fruto, ele expressa o contrário de tudo isso. Ele não ama ao Senhor, porque ele desobedece ao Senhor, ele não acredita na palavra de Deus, ele é incrédulo, e ele não ama o próximo, porque não só ele morre, como toda a posteridade. É o homem que mais matou em toda a face da terra. E ainda mata, né? Mesmo morto. Então, uma vez que ele trocou o jugo suave de Deus pelo jugo pesado de Satanás, toda a raça humana sofreu a consequência com ele. Estamos caminhando para o final, viu? Acaba já. Isso aqui é um pouquinho denso, mas a gente vai trabalhando nisso. Então, a natureza dessa obediência, ela tem de ser perfeita, mas como perfeita, né? Não era simplesmente obedecer e não comer. Perceba que era perfeito no que diz respeito ao seu princípio. O Senhor requer que o homem ame a Deus de todo o seu coração. Mas o que significa isso, né? É porque há uma luta em nosso coração, irmãos, em agradar a Deus. O nosso coração, ele não quer agradar a Deus. Esse princípio não é só amar a Deus de aspecto externo. Por exemplo, de vir ao culto, de oferecer sacrifícios de louvores aqui quando nós cantamos, quando nós falamos desse amor. Não é somente isso, mas é um aspecto interno, é no nosso coração. Veja, não é ver a igreja de corpo
mas vir à igreja também de alma. É submeter ao Senhor, é não apenas cantar com a boca, mas cantar com o coração. Não é só ouvir, mas ouvir com o coração. Então, Deus requer do seu povo perfeita obediência. Não são só os sacrifícios, mas os sacrifícios espirituais. Mas na humanidade, irmãos, há uma briga, pois o homem ele é condicionado pelo pecado a só obedecer fisicamente, muitas vezes. Quando obedece, né? Fisicamente. Então, eu vou à igreja porque eu não quero que ninguém pense nada de mim. Quando na verdade eu vou à igreja porque eu quero louvar ao Senhor de coração e de alma. Há uma diferença mesmo. É uma luta diária pela sinceridade de cada coração, de cada um. Há uma constante falsidade e hipocrisia dos nossos feitos, né? É lutar com todas as forças contra isso. Ao contrário de Adão. Veja, Adão acordava, irmãos, e o primeiro pensamento dele era Deus. Não tenho dúvida disso. Não havia pecado. Ele via um céu na terra. Não havia prioridade na vida dele se não fosse adorar a Deus. Não havia outra condição. E nesse contexto de obediência perfeita de Adão, ele deveria se estender a toda a lei de Deus. Ele honrava os seus superiores, ele amava a Deus, ele não tinha outros deuses, ele não adulterava. Veja, não havia condição de pecado para eles, para Adão. Adão ele tinha que obedecer toda a lei, não apenas de forma externa, mas de forma interna, com o coração. Não só nos atos, mas nos pensamentos. Devia ser uma perfeita obediência. Para guardar a lei por completo. Adão precisava permanecer na obediência ordenada por Deus o tempo todo da sua vida. Nessa perspectiva, Satanás, sabendo dessas condições, ataca e coloca no coração do homem o desejo da desobediência. Satanás não podia atacar as atitudes dele. Algo externo está sendo perfeito. Satanás ataca aquilo que influencia a vida do ser humano, a mente e o coração. E aí Satanás coloca dentro do coração do homem o desejo da desobediência, o qual hoje, a partir da queda, já não precisa mais Satanás ter esse esforço de colocar no coração do homem, pois brota do coração do homem de forma automática. Veja, nós não precisamos de Satanás para pecar. Adão precisou, mas hoje não mais precisamos. Nós colocamos a culpa em Satanás por tudo aquilo que nós fazemos de errado muitas vezes. Mas Satanás não carrega sobre as suas costas toda essa culpa. A culpa é sua. Satanás joga setas, armadilhas. Ele quer que você enxergue por outros olhos, mas o que lhe faz pecar é aquilo que brota no seu coração. Então, assim sendo, Satanás coloca em Adão, né, a desobediência, a vontade de desobedecer, e Adão ele vai transgredir a lei quando desobedece ao seu Criador. E qual a consequência disso, né? E a gente vai caminhando para o final da primeira parte. A consequência disso, irmãos, a humanidade agora já não tem o livre acesso que Adão tinha. A humanidade agora já não podia mais conversar com Deus como Adão conversava. A humanidade agora é afastada de Deus. E somente quem poderia salvar ou trazer de volta essa comunhão com Deus seria um segundo Adão. Uma obra agora feita de forma perfeita. E não mais de forma imperfeita, quebrando a lei de Deus. Alguém deveria pagar por isso, para que a gente pudesse voltar a nos reconciliar com Deus, um segundo representante. Então hoje aqueles que morrem em Adão, eles morrem perecendo para o inferno, mas aqueles que morrem em Cristo e na sua ressurreição, eles morrem vivendo nos céus, aquilo que Deus prometeu. Então esse segundo Adão, irmãos, ele não só deveria cumprir a lei, mas também morrer por quem não cumpriu.
ou por quem não cumprirá, não apenas obedecer como Adão deveria ter obedecido, mas uma obediência até a morte, e morte de cruz. O Redentor, além de não ceder às tentações de Satanás, assim como Adão foi tentado por Satanás, Cristo também foi tentado por Satanás, numa condição totalmente contrária, pois Adão tinha tudo do bom e do melhor, estava no jardim, no Éden, um jardim perfeito, onde tinha de comer tudo do bom e do melhor, onde tinha sua esposa. Cristo estava no deserto, depois do jejum de 40 dias, é tentado por Satanás, mas diferente de Adão, Cristo decide obedecer. Além de não ceder às tentações de Satanás, Cristo lhe apaga as transgressões dos pequenos Adãos, como eu e você. Apaga com sangue. O segundo Adão consegue fazer muito mais daquilo que o primeiro não conseguiu fazer. Além de cumprir toda a lei, ele morre pelo cumprimento em nosso lugar. Esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, graças a Deus. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, por essa palavra, tudo aquilo que nos foi ensinado e entregue nesta manhã. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa abrir nossa mente, nosso coração para podermos entender, que o Senhor me ajude, Deus, a cada vez mais falar de forma simples, para que possa ter um maior entendimento da Tua igreja, pois o nosso objetivo é ser edificados pela Tua palavra, Senhor. Então nos ajuda, nos dá um dia também abençoado na Tua presença, e que logo mais à noite possamos voltar, Deus, para louvar o Teu nome, como temos feito todos esses domingos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a gente